Ok, estou de volta. Converso com o Roberto Júnior, pecuarista da propriedade Agrindos. O site ele me deu agora é www.agrindos.com.br. Se vocês quiserem por aí em Campo Grande, www.agrindos.com.br. Bom, você ia explicar o negócio do preço aí. Eu estava te falando que estava bom o preço. O que está pouco atraente na atividade é que está se intensificando essa questão dos altos e baixos, né? Da gente ir do céu para o inferno com muita velocidade. O produtor foi extremamente desestimulado no final de 2009, porque o Brasil não conseguiu exportar leite e tinha excedentes exportáveis. Esse leite sobrou no mercado interno, derrubou os preços de uma maneira muito violenta, quer dizer, a nossa falta de provisão e de previsão do mercado, né? Isso fez com que o produtor desestimulado caísse muito sua produção, apesar das chuvas, que foram muito boas, né? E nós entramos em janeiro com produção muito baixa. E fevereiro está faltando leite. O mercado está mais ajustado. Não vou dizer que está faltando leite, porque o Brasil é exportador de leite, né? Mas o ajuste já fez com que o preço subisse, e isso reflete principalmente no leite longa-vida. O leite longa-vida sobe, né? Os consumidores deixam de comprar, a indústria começa a retalhar, o mercado começa a retalhar a indústria, e isso retorna para o produtor e a gente vai para um penhasco de novo, né? Abismos. Então, eu acho que é puro amadurecimento da cadeia, que tem que acontecer em algum momento, o setor tem que amadurecer, né? Mas hoje está se intensificando essa questão de altos e baixos, e nós estamos num momento de alta agora. Menos mal. Menos mal. Melhor é uma alta com uma baixa do que só baixa, né? O leite, ele não sei como é no Brasil. Hoje você encontra todo tipo de queijo no Brasil. Como se encontra em outros países do Brasil. O teu produto, você é um grande produtor. O teu leite ele é vendido unicamente para uma usina. Eu sei que você tem pacote, acho que eu me lembro da última conversa. Ou quando você vende o leite, tem um leite para alguma coisa, para outra coisa. Como é que é essa venda? Não estou falando como o cara produz 40 litros por dia, com 40 mil. Nós, de fato, ao longo do tempo, resolvemos verticalizar a produção. Nós temos a indústria na fazenda, uma indústria de leite tipo A, né? Então nós fazemos esse leite tipo A, que é um leite premium do mercado, um leite fresco, né? com baixa contagem bacteriana. E fazemos também iogurtes feitos com leite tipo A, que é um iogurte premium também. Como é que chama o teu leite lá? O meu leite chama Leti, L-E-T-T-I. Ele está só no estado de São Paulo, em 45 cidades do estado de São Paulo. E temos 7 cidades com entrega a domicílio. A entrega a domicílio é um serviço importante do leite tipo A, porque tira aquela coisa da facilidade, né? É melhor comprar o longa-vida porque é fácil, né? Mas é melhor ainda receber em casa, né? E você que entrega? E nós que entregamos. Curioso, Roberto, porque o maior frigorífico do mundo, né, que hoje é brasileiro, que é o Friboi, quando eles anunciaram uma compra da Pilgrims, alguma coisa assim, foi lá em Goiânia, o Joesley disse o seguinte: o objetivo deles é entregar a carne na porta, no domicílio. Quer dizer, parece que é uma tendência para empresas grandes de atender a gente. Não, para mim, não vou reclamar de nada. Quer dizer que em 7 cidades você entrega. Nós entregamos a domicílio. Ela faz um contrato, tem assim uma revista, ela compra 5 litros, 6 litros. Da maneira como ele quer, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E isso vai bem? Vai muito bem, é muito interessante, é um cliente extremamente fiel, ele nunca deixa de comprar o nosso produto. Então, esse cadastro de clientes a domicílio é um patrimônio que a empresa vai adquirindo e que só cresce. Então, depois de 10 anos no mercado, se você briga por preço, o produto de combate, o mercado não é seu, o mercado é do produto mais barato, né? Esse cliente fiel, não, ele é seu cliente, né? Ele não troca a sua marca por outra, porque você está com uma prestação de serviço maior para ele, com um produto diferenciado, fresco, né? Não é o cliente que busca preço. Ele busca qualidade. Eu queria que você falasse um pouco da coisa do iogurte. Você também está produzindo iogurte. Nós fazemos iogurte e fazemos um produto que é muito procurado, que é o creme de leite fresco pasteurizado. O creme de leite é um produto que depende muito da qualidade do leite, da qualidade original do leite, né? Então, creme fresco que se presta para fazer diversos produtos diferentes, sobremesas, etc., é muito procurado. E nós fazemos esse produto e fazemos também o iogurte feito com leite A, que tem baixíssima acidez, não tem nenhum tipo de
produto a mais, esses produtos para agregar mais massa ao iogurte, né? O nosso é fermento e leite, com baixíssima acidez, e é um produto muito diferenciado. Logicamente que concorrer com as marcas líderes é muito difícil por causa do marketing, mas aonde a gente entra, o produto ele tem uma excelente aceitação e a gente vai conquistando esse mercado aos poucos. Mas eu acho que é por aí, né? Você comendo pelas beiradas. Se marketing, eu sempre cito exemplo, que eu até posso falar, não tem problema nenhum, da Coca-Cola, né? Você acha que ela precisa de marketing? Precisa. Tanto precisa que ela faz o ano inteiro. Agora, se a gente não tem isso, tem que ir encontrar outro caminho, né? Não tem jeito. Aqui em São Paulo, não sei, por exemplo, se você mexe com isso é muito complicado, até porque você também tem lá, né, Jala? Por exemplo, eu falo de mim, mas eu conheço um bocado de gente. Eu comecei a tomar o leite, é concorrente teu, não tem importância, lá o leite da fazenda, comecei a tomar esse leite, gostei, é um leite A, aí vi suco de laranja da fazenda, também é o que eu compro em casa. Realmente, eu não recebo em casa. Eu posso, porque também tem serviço. Mas a gente fica meio fiel com esse tipo de coisa. E esse produto é bom, né? Não, isso eu imagino que seja. Né?